Olá, queridos e queridas. Através desse vídeo eu venho para tratar com vocês sobre uma, uma condição em que a gente, como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, a gente precisa ser instruídos e, pelo meu tempo de vivência, como igreja, eu ainda não havia tido maior clareza nesse sentido. E é o que eu quero tratar com vocês aqui, que é o nosso posicionamento como os discípulos de Jesus, como filhos de Deus, referente à nossa atuação aqui na Terra. E para falar sobre quanto a isso, a gente vai lá em Êxodo 23. Êxodo é o segundo livro, né, como nós sabemos, segundo livro da Bíblia. Ele retrata ali sobre a história de Israel, né, o início ali, logo depois do finalzinho de Gênesis, que fala sobre a morte de Josué. Então, Êxodo vem falando de um período ali do povo de Deus, né, que saiu do Egito, em que ele tirou do Egito, né, através de Moisés, e que significa ali partida, né, mudança, o Êxodo, né. E lá no capítulo 23, desde lá, o Senhor vem tratando conosco. Se você ler, você vai entender sobre 3 posicionamentos nossos, que é referente ao testemunho, atitude, né, primeiramente, o nosso testemunho e mudança de mente, tá? Então, essa atitude de Deus em orientar, né, em trazer a vontade dele para os filhos dele, já é desde de Gênesis, quando foi o começo que Deus começou a dar as instruções, as primeiras instruções ali aos filhos deles, né, aos nossos irmãos antepassados. E esse posicionamento que nós temos que ter, Deus já vem tratando conosco, em que eu repito para você que é referente a nossas atitudes, nosso testemunho, que testemunho é você, através das suas atitudes, mostrar, né, algo ou alguém, representar, né, fazer representar através das suas atitudes algo ou alguém, é o seu testemunho. E a mudança de mente, o comportamento, né, o seu comportamento, toda a sua manifestação que vem através da sua mudança de mente. E a gente já na segunda aliança, que é o Novo Testamento, porque testamento, para nós que sabemos, só lembrando, testamento quer dizer aliança, concerto, né, pacto. E já na segunda aliança, ela nos mostra ali em 1 Pedro, de 13 a 19, Deus também, já após, né, a vinda, a morte e a ressurreição de Jesus, em que nós ganhamos o significado como corpo e igreja, né? Então, através de Pedro, né, cheio do Espírito Santo, o apóstolo Pedro, o Senhor então nos deixa ali o que ele mostrou, né, através de Moisés, lá em Êxodo, né, no capítulo 23. A gente lendo ali em 1 Pedro 13, 1 Pedro, perdão, 1 Pedro
1 Pedro 1, de 13 a 19, e 2 Pedro 2, de 4 a 17. A gente vai ver as mesmas instruções de Deus, que retrata, que nos fala, que nos chama para quê? Para termos uma atitude, para termos um testemunho e uma mudança de mente nas nossas atitudes, né? E lá em Pedro, em 2 Pedro, mais especificamente, a gente vê ali o Senhor falando, nos chamando de peregrinos nessa terra, em que, ao aceitarmos o Senhorio de Jesus, Ele como Mestre, Senhor, né, Senhor de um reino, de uma nação, nós passamos a pertencer a essa nação, que é a nação santa, que é relatada na palavra, né? Uma nação de santos, em que Ele nos chamou para ser santos. Então nós estamos aqui na terra como peregrinos, mas estamos aqui na terra. E aí, essa mudança que o Senhor nos chama para ter, que é nas nossas atitudes, testemunho e mudança de mente, ela passa, né? Ela nos influencia nas nossas atitudes como homens e mulheres aqui na Terra, ou seja, como cidadãos, né? E a palavra ali em Pedro diz que nós temos que estar sujeitos à lei dos homens. E então nós como cidadãos, né? Porque ganhamos o direito assim, né? De sermos o cidadão, nascemos em um país, nós temos os nossos direitos cívicos também. Mas esses direitos cívicos, eles têm que ser realizados de acordo com o que fomos chamados por Deus desde Êxodo. Ou seja, com atitudes, todas elas diante de Deus, né? Da obediência a Ele, atitudes, testemunho e uma mudança de mente. A nossa mente precisa ser mudada, ao qual diz lá em Romanos 12:2, não vos conformeis com o modo de viver desse mundo, mas transformai-vos pela transformação de vossa mente. Ou seja, a nossa mente, ela tem que ser uma mente de quem tem um Senhor, né? Uma mente de que faz parte de uma nação santa. Os nossos princípios, né? Eles têm que ser todos fundamentados lá em Jesus, vindo de lá, né? Nossos princípios. Então, as nossas atitudes têm que ser pautadas nessa transformação. E isso ocorre que nas nossas manifestações como cidadãos aqui na Terra. Então, nosso direito cívico ele tem que ser exercido com essa mente transformada em Deus. A nossa mente não pode ser como as pessoas que não têm o Senhor, que não têm Ele como Senhor, não têm uma transformação de vida, de atitude, um arrependimento, né, de vida, de pecados, e de crescimento e instruções do conhecimento de Deus. Então, o meu voto, por exemplo, a minha manifestação através do meu direito cívico, eles têm que ser pautados todos com uma mente no Senhor. Então, o meu voto, ele tem que ser segundo a essa mente. Uma mente cheia de Deus. Então, meu voto não pode ser jamais dado a um homem ou uma mulher que é contrário, né, a esses princípios, né, e essas ordenanças que vêm do meu Senhor, que é do reino
celestial do qual faço parte, que é um reino superior a todos os reinos. Então, eu devo exercer meus direitos cívicos, né? Mas com uma mente no Senhor. Não é bíblico que eu exerça meus direitos cívicos com uma mente carnal, terrena. Não é. Então eu tenho que olhar para os princípios do meu Senhor. Então essa instrução que nós recebemos da palavra, ela é aquilo que o Senhor quer que nós nos posicionemos e, como igreja no Senhor, manifestemos aqui na terra. Um beijo no coração de todos vocês, que o Senhor cada dia dê mais graça e abra, né, mais a mente, né, de todos nós, para entender mais dele, para a glória de Jesus.